Boa noite, pessoal. Agradeço aí, sejam bem-vindos, né, ao nosso terceiro webinar. Agradeço aí a presença de todos. Eu estava acompanhando aqui o chat, já vi algumas figuras conhecidas aí. Tem ex-aluno, tem a galera já que acompanha a gente há um tempo. Tá bom, eu sou obrigado a concordar também, mas pode deixar que daqui a pouco eu vou tirar a foto dela para vocês não desfocarem do assunto. Bom, agradeço aí a presença de todos. Está participando junto com a gente aí ao vivo aqui no webinar. Esse webinar, como vocês sabem, vai ficar gravado, mas aqui é interessante que muito alto com ruído. Vou dar uma diminuída aqui, vocês me dão um feedback. Vê se melhorou. Bem melhor? Beleza. Aqui a gente resolve tudo rápido. Bom, então é isso. Esse webinar, como vocês sabem, vai ficar gravado, mas é interessante e eu agradeço de coração a presença de todo mundo que vem ao vivo aqui, que vem é ótimo, né? Que participa ao vivo aqui com a gente, porque fica mais interativo, fica mais interessante o webinar. Antes da gente começar, eu queria dar alguns recados. O primeiro deles é o seguinte: esse webinar já está na terceira edição, tá? Quem quiser dar uma olhada lá no blog da Claves, já tem lá o link para assistir o vídeo dos anteriores. A gente já teve um só sobre Metasploit, a gente teve um sobre forense, mais especificamente análise forense de rede, tá lá também, foi o nosso segundo webinar. E a gente está indo para esse terceiro, vamos falar sobre aplicações web. Basicamente vamos falar sobre o top 10 lá da OASP, né? As 10 principais vulnerabilidades e tal. Então essa é a ideia. E a nossa ideia aqui é fazer um webinar por mês. Tá? Se vocês forem ver lá a data, não faz nem um mês que a gente fez o segundo, né? A gente fez o segundo, se não me engano, dia 3 de outubro. Mas a nossa ideia é fazer pelo menos um por mês. Tá, ok? Estamos aí no terceiro, espero que a gente ainda faça muitos, que vocês participem aí com a gente. Outro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: a gente também, junto com os webinars, a gente está fazendo alguns wargames. Quem acompanha a gente aí sabe que a gente já fez wargame, fez um embrião de wargames uns 3 seguinfos atrás. Já tem 2 seguinfos que a gente faz wargame como um evento separado, e a gente vem trabalhando em cima disso, em cima desse tipo de atividade, e agora a gente está disponibilizando wargames na internet. Um deles já foi, tá rolando inclusive, que é o de forense, tá? O de forense de rede, na verdade. Tem um backup lá disponibilizado para vocês, tem o regulamento certinho lá no ceguinho, vocês podem dar uma olhada. Tem um backup, através do backup vocês têm que responder algumas perguntas. Só esclarecendo, eu vi alguns comentários aí no chat. O backup, obviamente, aquela história é totalmente fictícia, tá? Eu sei que envolveram o meu nome na história ali, mas não sou eu, é outra pessoa qualquer. Então fica aí o convite, quem quiser participar lá. Os wargames que a gente faz nos eventos, quem acompanhou viu que a gente fez no Ceguinho, foi uma preliminar, teve a final no Rio Info, foi muito legal, tiveram 6 finalistas, teve premiação, o pessoal ganhou notebook, ganhou HD externo, ganhou iPod, teve muita coisa legal. Então esse, obviamente, do blog não vai ganhar nada, só a experiência de participar, mas vale a pena, é divertido. E o que eu queria falar é que, além desse de forense que está rolando, o gabarito vai sair em breve. Procurem lá que vocês vão achar esse de forense de rede. Tem uma galera aí, eu já vi alguns aí aparecendo, que são alunos do curso de forense que está rolando. Esses dois aí, o Thiago, o Guilherme, tem mais gente aí. Eu já convidei eles várias vezes para participar, porque tem a ver com o tema e tal. E o que eu queria divulgar é que a gente vai fazer outro agora muito em breve, que vai ser sobre aplicação web, tá? Então por isso que na verdade não foi disponibilizado ainda, não vai ser postado hoje ainda. Não vou dizer o que é exatamente, mas eu achei legal o gancho, porque como a gente vai falar disso no webinar, eu suponho que todos vocês que estão aqui presentes têm interesse nesse assunto. Então, já avisando aqui de primeira mão,
Em breve, em algum dia da semana que vem, a gente vai lançar um outro Wargame sobre aplicações web. Tá? Aguardem lá o enunciado, não vale prêmio, tá? É só pela diversão mesmo. Mas a gente vai mandar lá as regras certinho, quem é o alvo, o que você tem que fazer, o que a gente espera que você faça. Exatamente, for fun, mas e a gente fica à disposição, tá? Não precisa mandar gabarito pra gente corrigir, não precisa mandar a resposta pra gente corrigir, a gente vai disponibilizar o gabarito, tá? Mas quem quiser ajuda pode entrar em contato com a gente, não tem problema. O academia@claves.com.br resolve todos os seus problemas, é só mandar pra lá que a gente resolve. Beleza? E junto com o Wargames vai sair mais ou menos ali junto com o vídeo do webinar. Tá? O webinar a gente vai levar aí umas 72 horas, não é isso? Para editar e tal e publicar. Quando esse webinar for publicado, a gente vai disponibilizar também o Wargames em paralelo. Tá ok? Então participem. E uma outra coisa interessante, voltando a falar da questão do webinar, a gente tem, já é de costume, né, galera que acompanha a gente nos webinars e nos cursos e tal, a gente faz alguns sorteios, né, para manter a galera aí próxima da gente. E voltando ao assunto do webinar, a gente está com essa ideia de fazer pelo menos um por mês e tal. A gente já está no terceiro, já falamos de Metasploit, já falamos de forense, já falamos de aplicações web. Então a gente pensou na seguinte atividade. A gente gostaria de ouvir de vocês que estão participando desse sugestões de tema para os próximos webinars, tá? E como é que vai funcionar isso? A gente está com uma promoção aqui, um sorteio na verdade, onde a gente vai sortear 2 prêmios, tá? Deixa eu explicar os prêmios primeiro, depois eu digo como é que participa. O primeiro é o que a gente chama de kit família da Academia Claves. Você ganha o kit da Claves, que você já conhece, só que dobrado. Você ganha 2 camisas, 2 chaveiros e 2 canetas. Obviamente parte é para você, parte você pode presentear quem você quiser, ou se você quiser ficar com tudo também, aí é uma opção sua. Então a gente vai dar esse kit que contém 2 camisas, 2 chaveiros e 2 canetas, tá? Um sorteado vai levar esse kit, que é o kit família. O outro sorteado vai levar um kit simples, mas vem uma camisa, um chaveiro, uma caneta e um livro de forense, que é este que está aqui. Tá? A galera que faz o curso aí de forense já ganhou, tá? Esse é o livro que a gente utiliza como texto, tá? No curso de forense. É um livro que eu aconselho bastante, é um livro do Dan Farmer e do Vitz Veneman. Fala sobre forense, eu acho a leitura dele bem legal. Então o segundo kit, o segundo sorteio vai ser uma camisa da academia, um chaveiro, uma caneta e este livrão. Agora a pergunta que não quer calar, como eu faço para participar? Basta você twittar ou postar no Facebook. No caso do Twitter, você tem que twittar fazendo aquele mention ao Clave Security, que é o nome do livro. Perícia Forense Computacional, Teoria e Prática Aplicada. Tá? É Dan Farmer e Vitz Veneman, são os autores. É da Pearson. Beleza, Natália? Aconselho fortemente esse livro. Tem a versão dele, quem quiser dar uma olhada, tem uma versão dele gratuita, em inglês, na internet, no próprio site do autor. Mas a gente está sorteando aqui a versão em português, ele tem uma escrita legal, vale a pena dar uma olhada. Então, voltando ao sorteio. Para participar, vocês têm que twittar, fazendo um mention ao Clave Security, que é o nosso Twitter, né, botando aquele @Clave Security. E o que tem que vir nessa tweetada? Uma sugestão do tema do próximo webinar. Então você twitta lá, eu quero ver um webinar da Clave Security sobre blá. E twitta lá. Para que isso? A gente vai pegar todas essas tweetadas, vai usar como base para selecionar o próximo webinar e dentre as tweetadas a gente vai sortear esses 2 prêmios, tá? Ou o kit família ou o kit com livro. Lembrando que pode ser via Twitter, fazendo mention ao Clave Security, que é o nosso Twitter, ou via Facebook, fazendo mention para a página da Claves no Facebook. Então quem não tem Twitter, mas tem Facebook, também pode participar igualmente. Beleza? Então mandem bastante aí, mesmo quem não quiser o brinde, pelo menos para ajudar a gente aí a escolher o próximo webinar. Tá ok? Então estamos conversados. Só repetindo aqui os kits.
O primeiro kit é o kit família, são 2 camisas, 2 chaveiros e 2 canetas. O segundo kit é uma camisa, um chaveiro, uma caneta e o livro de forense, conforme mostrado. Beleza? Então, tweetem aí, o resultado vai ser... Quando que é o resultado? Vai ser junto com o post, né? Junto com esse monte de post aí, vai ter o vídeo gravado, vai ter o Wargames e vai ter o resultado do sorteio. Então, tweetem à vontade, pode dar mais de uma sugestão, não tem problema. Na verdade, pra gente é até melhor. Quanto mais opções aí, melhor pra gente. Tá ok? Obrigado aí, já agradeço de antemão a quem for participar. Bom, então vamos lá. Estamos conversados, né? Estamos. Então vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu vi uma galera conhecida aí já de outros carnavais, né? Já vi ex-alunos, já vi galera que está sempre com a gente aí em evento e etc. Meu nome é Rafael, eu sou sócio-diretor técnico do Grupo Claves, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a empresa, mas só fazendo o anúncio oficial aqui, esse é o nosso webinar. Vai ser sobre as principais ameaças às aplicações web top 10 do OASP. A gente vai pegar aí, isso não é as 10 principais ameaças, na minha opinião, é o projeto top 10 da OASP, que é como se fosse um unânime entre a comunidade de segurança em aplicação web e tal, elegeram esses 10 principais vulnerabilidades. É sobre elas que a gente vai falar aqui. Bom, e uma coisa importante é o seguinte, esse webinar, assim como os outros dois que a gente já fez, assim como obviamente o que a gente pretende fazer mais para frente, é uma parceria da Claves com o Treinatom. Treinatom, para quem não conhece, é esse portal aí que vocês estão utilizando para assistir a aula. Tá? A gente tem uma parceria forte com eles. Essa infraestrutura, na verdade, a gente aproveita esse webinar, inclusive, para demonstrar a infraestrutura que a gente utiliza no Cursead. A galera aí tem ex-aluno e tem aluno ainda. Tem gente que está fazendo curso, que teve aula ontem, que vai ter aula amanhã e está aqui com a gente. E é esse portal que a gente utiliza lá. Tá aí eles que não me deixam mentir. Então, a ideia celebrando essa parceria aqui com a Treinatom, a gente faz esses webinars periódicos. Tá? Então eu vou dar uma demonstração rápida aqui do portal e o que a gente vai usar nesse próprio webinar. Bom, aqui a gente passa o slide. Nessa tela principal aqui tem os slides, tem o chat aí, que o chat geralmente eu não preciso apresentar, né? A galera já se entende ali com o chat. Então tem aqui a parte dos slides, tem o Codebox, que eu costumo utilizar mais para compartilhar alguns links. A ideia do Codebox, se eu precisar, no curso a gente compartilha códigos e etc. É um texto que eu posso compartilhar, tá? Então eu coloco qualquer coisa aqui, vocês podem recortar, colar por exemplo, vocês podem recortar e usar aí na infra de vocês. Se estiverem com algum erro, eu posso liberar a escrita para vocês. Vocês reportam o erro aqui para mim, para eu ajudar vocês a debugar e etc. A gente tem a opção do 3S, que é um compartilhamento de tela, que é onde a gente vai fazer a prática. Eu vou demonstrar 2 práticas aqui, não vou falar o que é ainda para não estragar a surpresa, mas tem gente envolvida nessa prática que está aí no chat. Depois eu dou os devidos créditos. Mas a ideia do 3S é esse compartilhamento de tela. Eu faço as práticas aqui, no caso que vocês estão vendo no browser aí, com o site da Clave, do blog, né? Mas a ideia é compartilhar um terminal, compartilhar uma coisa com vocês vão vendo eu fazendo a prática e vão fazendo aí junto. Tá ok? Então esse é o 3S, também é bem legal. Além do chat, ele tem toda uma estrutura de envio de perguntas. Vocês podem ver aí em cima de onde vocês digitam pelo chat. É uma cabeça com uma interrogação aí, que é onde vocês podem me mandar perguntas. Eu fico recebendo elas aqui em pilha, porque você pode perguntar pelo chat? Pode. Nos nossos cursos, a gente tem monitores dedicados aí no chat para responder vocês, mas o canal oficial de perguntas é por aí, por esse bonequinho aí com a interrogação, porque eu recebo um alerta aqui e elas ficam empilhadas, tá? Porque no chat eu posso estar entretido aqui com alguma explicação e acabar passando batido aí a pergunta e eu nem vejo, tá? Então tem toda essa infraestrutura que ajuda a gente. Beleza? E além disso ainda tem um mapinha aqui que ajuda eu a saber de onde vocês estão falando comigo, que eu acho bastante interessante, é uma das coisas mais curiosas e interessantes do Cursead. Realmente a gente vê essa galera aqui. Beleza? Tu vê que tem uma galera aqui de pertinho mesmo. E a gente tem alguns mais afastados.
Tá faltando gente? Daqui a pouco eu atualizo. Beleza? Mas é bom ver que tem gente aí de outras... A galera do Rio, a galera daqui já conhece mais a gente, mas é bom a gente ver uma galera aí de fora. Então, a gente está fazendo esse webinar aí, celebrando mais essa parceria da Claves com a Treinaton, agradecendo aí o Carlos da Genial, que vem trabalhando com a gente nessa parceria, responsável aí pelo Treinaton. É mais um fruto aí que a gente está produzindo. Bom, então vamos lá. Só falando um pouco, para quem não me conhece, né, como eu falei, sou sócio-diretor do Grupo Claves. O Grupo Claves é basicamente a Claves, que é uma empresa focada em consultoria de segurança e treinamento e capacitação, né, que é o setor Academia Claves, que vocês conhecem. E a outra empresa do grupo é a Green Hat, que é uma empresa especializada em auditoria de segurança, principalmente teste de invasão. É o nosso grande foco aqui na área de serviços. Tá? E como área de pesquisa minha, pessoal, é basicamente teste de invasão e a parte de resposta a incidente com mais enfoque em forense. Tá bom? Para quem não me conhecia, é um prazer. Bom, então vamos lá. A ideia do webinar é o seguinte. Obviamente, o foco aqui é o ASP Top 10. A gente vai falar das 10 principais vulnerabilidades em aplicações web. Mas eu vou gastar um pouco mais de tempo e as práticas que eu vou demonstrar para vocês são baseadas em injeções e XSS. Por quê? São as duas principais. Tá? Eu coloquei aqui uma estatística. O ASP Top 10 já está na sua segunda edição. Ele teve uma edição em 2007, uma edição em 2010. Nas duas edições, esses dois caras aqui se alternaram ali no pole position da lista. A gente pode ver aqui que em 2007 XSS era o A1, tá vendo? Era o primeiro, o top 1, e injeção o top 2. Em 2010 isso foi invertido, tá? Na minha opinião, isso eu não sei exatamente a justificativa que teve e tal, mas na minha opinião essa inversão foi por uma questão de mudança de prisma do projeto, né? O projeto agora, quem visualizar lá o 2010, vê que ele tem uma visão muito mais de negócio, de risco e tal. E o SQL Injection é muito mais impactante na maioria das vezes do que o XSS. Tá? O XSS ainda continua sendo, pelo menos o que a gente tem visto por aí, mais comum. Mas o SQL Injection ele tem um impacto maior. Então quando você bota isso na visão de risco, ele acaba sendo o mais preocupante. Tá? Porque ele também tem lá a sua frequência de ocorrência e tem impactos severos. Bom, então vou falar rapidinho aqui do que são injeções. Na verdade, o A1 são injeções, né? Só que a gente tem a tendência a falar injeção, a falar de SQL Injection. Injeção é obrigatoriamente SQL Injection? Não. Tá? SQL Injection injeção pode ser outra coisa, outro tipo de injeção. A gente vai ver aqui exatamente um outro exemplo fictício. Mas SQL Injection é disparado mais comum em aplicações web. Tá? Porque geralmente você pode injetar qualquer coisa baseado na tecnologia que rola no back-end da aplicação. Tá? O conceito de injeção, de uma maneira simplória, poderia ser isso: é você submeter dados de maneira que a aplicação não trate e mande isso para o back-end de maneira in natura. Como na maioria das aplicações de medianas para cima rola um banco de dados no back-end, o mais natural é que você injete SQL. Mas você pode injetar Shell, LDAP, qualquer outra coisa, dependendo da tecnologia que está rolando lá no back-end da aplicação. Tá? E basicamente seria: strings são interpretadas como comandos. Ela não recebe o tratamento devido, são submetidas ao back-end e são interpretadas como um comando e alguma coisa. Bom, aqui tem um exemplo de SQL Injection, tá? Um exemplo simples. Eu vou só explicar aqui mais ou menos como seria nos slides e a gente vai fazer uma prática rapidinho. Esse aqui seria um código client-side. Esse código roda no browser do usuário e apresenta para ele algo parecido com isso aqui, com essa telinha de login que vocês estão vendo aí no cantinho. Lá no server-side tem esse código aqui, tá? Que é uma query hard-coded que tem lá os parâmetros que ela recebe do formulário que completam a query. Tá? É um exemplo de código vulnerável. Por quê? O que acontece? Esse aqui seria o nosso exploit. Exploit, para quem não sabe, é qualquer coisa que explore uma vulnerabilidade.
Tá? Exploit pode ser um binário, pode ser uma ferramenta, pode ser uma string, como é na maioria dos casos de injeção. Então imagina que você submete esse cara aqui no campo senha, por exemplo. Então, supondo que você tem um login válido, né, que é o login lá que você quer, você submete isso aqui como campo senha, lá na query, a query resultante vai ser a seguinte: select the from usuários, que a gente já tinha visto, where nome igual. Então, o que está depois do where tem que ser satisfeito, né? Só que tem um end, então você precisa que as duas pernas do end sejam verdade. A primeira é nome igual ao que você colocar ali no campo de login, supondo que você sabe um usuário, que é o seu usuário alvo, é o usuário que você quer bypassar a autenticação dele. Mesmo que você não saiba, beleza, você pode fazer todo um trabalho de inteligência, é mais fácil você adivinhar um usuário, ou testar um usuário do que uma senha, né? Supostamente, pelo menos. E a outra perna do end é a senha. Só que reparem como é que vai ficar isso aqui. Beleza, esse aqui você supõe que já deu verdade. Você acertou um usuário válido. Agora na senha está lá, senha igual a vazio. Né? Reparem que, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença de cores. Tem um roxo aqui e tem um vermelho. É roxo, eu acho, rosa, alguma coisa parecida. O que está de roxo é hard-coded, já estava aí. O que está de vermelho foi, no momento, Tá tudo vermelho? Então vou apontar aqui. O que acontece é o seguinte. Vocês estão vendo a apontadorzinha? Esse primeiro pliquezinho aí, essa aspa simples, é roxa. Já estava aí. A partir do segundo plique até esse A aqui, foi submetido foi submetido pelo usuário. Tá? É o que na hora que ele substituiu o cifrão senha pelo conteúdo do que estava ali naquele test box. E aqui tem um outro pliquezinho em roxo que já estava aqui no código. Então o que acontece? Como é que ficou essa query? Nome igual a nome, ele acertou, deu verdade. End, senha igual vazio, verdade ou mentira? Mentira. Espero eu, né, que a senha não fosse vazia. Ou A igual a A. Então, para o ou ser verdade, basta que um dos dois lados seja verdade. Se esse cara aqui deu verdadeiro, automaticamente toda essa perna do end aqui dá verdade. Foi? Então deu nome válido, end, e essa expressão aqui deu válida. Então ele bypassa a autenticação. Lembrando que isso aqui, esse exploit aqui que a gente está vendo, isso aqui, beleza, é um código propositalmente vulnerável e tal, mas esse exploit é a maneira canônica de se testar SQL Injection. Né? Você tem lá um parâmetro que você supõe que ele manipule uma query, e você encerra esse campo de valor aí e faz um OR com uma verdade absoluta. Tá? Existem algumas variações, mas basicamente é mais ou menos por aí. Encerra um campo de valor, OR, uma verdade absoluta. Ou encerra a query e faz uma query arbitrária. Também é outro tipo. Igual tem um aqui para a gente ver. Deixa eu só mostrar alguns outros exemplos. Esse aqui é só um exemplo em PHP, também de código vulnerável. A única diferença que eu gosto de chamar a atenção aqui, embora também seja um caso fictício, é que lá no primeiro a gente fez num formulário de autenticação. Tá? Formulário de autenticação, a gente sabe que a autenticação em web é um negócio complicado, tá? Não existe previsto no protocolo e tal. Então é um formulário como outro qualquer. Então esses formulários onde passam credenciais e tal, que você usa como vetor de entrada para injeção, é o que a gente chama de vetor de entrada explícito. Por que explícito? Ele está ali para receber entradas. Tá? Supostamente é um vetor que tem uma tendência maior a ser tratado. Porque o cara, quando desenvolveu, ele sabe que o usuário vai entrar com dados ali. Agora, se ele tem a cultura de achar, por exemplo, que toda entrada do usuário é hostil, que ele tem que tratar tudo aquilo, aí é uma outra questão de conduta. Mas, supostamente, tem uma tendência maior a ser tratado por ser um vetor onde já se espera que o usuário vai entrar com dados. Tá? Nesse caso aqui específico, é por manipulação de parâmetros. Então, é o que a gente chama de vetores de entrada implícitos. Por que implícito? Não está ali, é possível manipular? Mas não foi colocado ali com a intenção de ser manipulado. Então, isso geralmente é parâmetros na URL, variáveis setadas no cookie da conexão e por aí vai.
Tá? Por isso que em aplicações web, exposição de parâmetro é considerado uma vulnerabilidade, porque você propicia um ambiente onde o cara pode manipular a requisição e etc. Tá, ok? Então esse é um exemplo que em PHP também é o mesmo esquema, tá vendo aqui? Ó, fechou o campo, OR, verdade absoluta, não sai muito disso. Só que passando em vetores implícitos. Tá? Aqui é a mesma coisa em Java, exatamente o mesmo exemplo. Tá? E como eu falei, do mesmo jeito que você pode encerrar um campo de valor, botar um OR com a verdade absoluta, tem a questão que a gente mostra aqui na forma de uma historinha, que é o seguinte, não sei se você já conhece essa tirinha é original do XKCD e tem a versão traduzida lá no blog Seguinfo, tá? Dentre outras tirinhas que a gente considera interessantes. XKCD, para quem não sabe, é um site de tirinhas nerds, de uma maneira geral, matemática, ciência, computação e tal. E essa tirinha é interessante que ele dá um exemplo de vida real, né, entre aspas, onde tem um SQL injection. O que acontece aqui, resumindo a história, existe um cidadão chamado Roberto, fecha aplique, fecha parênteses, ponto e vírgula, drop table estudante, ponto e vírgula, traço, traço. E supostamente existe um ambiente acadêmico, onde provavelmente para fazer a matrícula lá da criança tem que botar o nome. Então ele está esperando lá o nome, só que em vez de entrar um nome, entra essa string toda aqui. Então o que acontece? O nome que ele tanto espera vai e a query é encerrada. Então provavelmente, a gente não tem acesso ao código server-side, mas supostamente aqui a matrícula foi feita, né? O registro foi feito. Só que após o registro tem uma outra query arbitrária aqui, que é o drop table estudante. Então, após ter sido feito o registro, toda a tabela de estudantes é deletada, né? Que é o drop do SQL. Tá? E essa tirinha é interessante, que ela ficou muito conhecida. Inclusive, aqui tem lá as forçações de tradução, mas tem aqui o nosso querido filho Betinho Tabelas, e na versão original é o Little Bob Tables, que ficou conhecido aí o personagem na internet. Tem muita gente aí se denominando como Little Bob Tables e tal. E a ideia aqui que o recado que a tirinha quer passar, que é o recado que deveria ser uma regra de ouro para aplicações web, é o seguinte: quando ela fala que espero que você seja satisfeito pelo estrago que ele fez, etc., eu espero que você tenha aprendido a higienizar as entradas do banco de dados. Higienizar ficou forçado na tradução, mas é porque no inglês, né, na literatura lá fora, se usa muito sanitize, o termo sanitize, né? Aqui a gente costuma traduzir para tratamento. Então, se você fosse escolher uma regra máxima de aplicação web, seria tratamento de entradas, né? Obviamente eu vou falar aqui também da importância do tratamento de saída, por uma questão de exposição de informação e etc. Mas o tratamento de entradas previne quase 100% dos problemas em aplicações web. Tá ok? Bom, então deixa eu fazer uma demonstração aqui antes de... deixa eu só terminar aqui a injeção, mostrar só um outro tipo de injeção fictício que não seja SQL Injection. Deixa eu só responder a pergunta aqui do Denis. O Denis está perguntando o seguinte: mesmo que não haja uma falha explorável, é bom fazer o tratamento? Sim, tá? É sempre bom tratar, porque é boa prática. O que acontece é o seguinte: existem filtros, né? Você tem o seu banco de dados lá que fatalmente tem informações sensíveis. Você tem uma aplicação que gerencia ele, que apresenta as coisas para o usuário. O ideal é que, num cenário ideal de boas práticas de segurança, você tem um filtro, por exemplo, um Web Application Firewall da vida, que dependendo da requisição não deixa nem chegar na aplicação. E quando chegou na aplicação, a aplicação tem que tratar isso para que os dados sejam tratados de maneira correta pelo banco de dados. Um exemplo prático, né? Aquele exploit que a gente viu ali do SQL Injection. A aplicação tinha que tratar dizendo o seguinte: o nome do cara é esse aqui. Esse plique aqui não vai encerrar o campo de valor, esse ponto não vai encerrar a query, faz parte do nome do cara. Então é esse tipo de tratamento que ele tem que fazer. O basicão seria escapar os caracteres, digamos assim. Beleza? Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem que tratar. É a regra de ouro de aplicações web. Trate as entradas. Independente do usuário que você tenha, se é uma aplicação pública ou se é uma aplicação para usuários restritos, entradas de usuário são hostis, tá? E precisam ser tratadas.
Então, para sair um pouco de SQL Injection, vou mostrar aqui outro tipo de injeção. Beleza, isso aí é uma dica que eu vou dar lá na frente, mas já que o Magno já adiantou ali, sempre que possível whitelist. Por quê? É mais fácil você, como dono da aplicação, ou desenvolvedor da aplicação, dizer o que pode, do que você prever tudo que passa na mente perturbada de um atacante. Então é mais fácil você prever o que pode do que você prever tudo que ele pode tentar de errado. Então sempre que possível whitelist. Beleza? Boa colocação aí do Magno. Eu falo disso mais lá na frente, mas já adiantou. Bom, injeção de shell. Imagine a seguinte situação hipotética. Você tem um DNS lookup web. Tá? Então é um textinho, uma caixinha de texto que você coloca um domínio, ele faz o lookup e te exibe a resposta. Beleza? Estão conseguindo visualizar aí a seguinte situação. Então você tem algo parecido com isso aqui. Você tem essas variáveis aqui. Você tem o domínio, que é o parâmetro domínio, colhido do usuário. E você tem o NSLookup, que é o path para o binário de lookup. Quando o usuário submete o domínio, o que ele faz é chama o binário de lookup, passando o domínio que foi coletado do usuário. Agora imagine se eu coloco esse tipo de domínio aqui embaixo. Claves com BR por 120, por 103B por 120, barra BIM, barra LS por 120 menos L. O que vai ser, no final das contas, já que a gente está partindo do princípio que ele pega esse NSLookup e concatena com o domínio passado, como é que vai ficar essa linha de comando no final das contas? Assim, o lookup, que era o path lá, que já estava lá, e isso aqui é exatamente o que foi digitado ali. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Por 120 é espaço. Por 103B é ponto e vírgula. Tá? Um bom motivo... Beleza, então por que você colocou esse negócio aí? Não colocou espaço e ponto e vírgula? Por N motivos. O mais imediato talvez é evasão, por exemplo. É comum você ver assinatura de Web Application File, ou até de IDS mesmo, boicotar esse tipo de coisa. Ponto e vírgula, plique, parêntese, dependendo do que tem naquele campo, ele evitar, por exemplo, se for um campo nome, por exemplo, um campo domínio, não tem por que ter ponto e vírgula. Vocês concordam? Ofuscação, pode ser. Ofuscação geralmente é um negócio um pouco mais agressivo. Tá? Isso aqui é uma técnica de evasão um tanto quanto simples, mas não deixa de ser. Tá? Codificação e tal. Mas depende o nome que cada um dá, né? Ofuscação eu digo quando eu chamo de codificação, né? Tanto que é uma boa prática de defesa quando você vai aplicar um filtro, seja ele qual for, seja o seu web application, ou seja o tratamento da sua aplicação, uma coisa que a gente chama de, preste atenção que eu só vou falar uma vez porque a palavra é complicada, canonicalização. Qual que é a ideia disso? Eu obviamente não vou repetir porque não tem chance de eu acertar de novo. Que a ideia, independente da codificação que a entrada venha, você leva para uma codificação canônica e faz a análise em cima dessa codificação. Por quê? Você tem a sua base de assinaturas toda baseada na codificação X. Aí o cara manda aquela requisição maliciosa, mas ele altera, codifica em, sei lá, base 64. Vai passar seu filtro, seja ele qual for. Tá? Ainda tem a questão que o Crash está citando aí, que é o Double Encode. Você pode codificar duas vezes, ou quantas vezes você quiser. Tá? E dificultar. Ofuscação também vem bem disso. Você codificar, você usar... às vezes não é nem codificação, por isso que eu fujo um pouco do termo ofuscação. Quem perguntou? O Esteban. Porque ofuscação, na minha visão, você pode fazer sem codificação. Tá? Você pode pegar... porque isso que a gente está falando, por exemplo, você pega uma string que é maliciosa, coda ela em base 64. Coda é ótimo, né? A gente fica usando esses termos... codifica ela em base 64. Tá? Mas ofuscação, ao meu ver, você pega, sei lá, uma URL qualquer, ou um código qualquer, seja a linguagem que você está usando, e você usa a própria linguagem numa questão obscura. Tá? A gente tem uns obfuscators por aí na internet, que ele pega o próprio código e transforma numa linguagem mais difícil de ler. Qual que é o objetivo? O cara não entender? Não. É você sair do matching.
Por quê? A maioria dos fields hoje em dia são baseados em pattern matching. Ele tem uma assinatura, ele procura aquele padrão no tráfego. Se você ofusca isso, sai desse padrão, você bypassa. Então essa é a ideia. Não sei se eu expliquei, eu confundi a diferença entre ofuscação e codificação. Mas na maioria dos casos são técnicas de evasão. Evasão de Web Application File, evasão dos próprios tratamentos e etc. Beleza? Então com isso aqui, a linha resultante vai ser isso aqui. E além do resultado do lookup, a gente vai ter o ls. Tá? Então ele vai concatenar lá o resultado do lookup com uma listagem de diretórios. Eu poderia ter colocado qualquer outro comando ali. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora, teoricamente, a gente passaria para XSS. Deixa o slide ir. Não, aqui tem as recomendações. Tratamento de entradas, já falei, regra de ouro. Validação por whitelist. Já tinham falado ali. Quem falou? Foi o Magno. Validação sempre por whitelist. E minimizar os privilégios. Lembrando que minimizar os privilégios não impede a injeção, mas minimiza os impactos. E tem a dica aqui de um outro projeto da OASP chamado SQL Injection Prevention Cheat Sheet, que é um guia de consulta rápida para prevenção a SQL Injection. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma demonstração rápida aqui para vocês sobre a SQL Injection, a gente partir para o XSS. Deixa o 3S funcionar. Bom, então vamos lá. Isso aqui é uma vulnerabilidade numa aplicação chamada Ocommon, que é uma aplicação brasileira e tal. E deixa eu aproveitar a presença aí do pai da criança para dar os devidos créditos. Essa vulnerabilidade foi descoberta, quem der uma olhada lá no CV, etc., foi descoberta pela equipe do DC Labs, que é um grupo de pesquisa de segurança, mais especificamente por este que está aí falando com a gente no chat, que é o Crash, o Everson Guimarães. Então ele que descobriu essa vulnerabilidade aí, a gente achou justo usar ela aqui no nosso webinar, mas que fique claro aí os créditos. A galera do DC Labs, que é uma galera que a gente apoia bastante, está sempre junto aí com a gente. Bom, então vamos lá. Perdão se eu não apresentar com o seu brilhantismo, Crash, porque eu sei que você, como pai da criança, entende muito mais disso aqui do que eu. Mas qual que é a ideia aqui dessa vulnerabilidade? Existe uma falha de bypass de autenticação aqui no Ocommon. E um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu escolhi essa vulnerabilidade, é que ela tem a seguinte característica. Reparem, o exploit para essa vulnerabilidade seria essa expressão aqui, ó. Admin fechaplique.pom. Tá? Aqui na senha você pode colocar qualquer coisa. Então com isso ele faz um bypass nesse portal aí e você acessa, loga como admin. Mas olha que interessante, quando você submete, ela tem um JavaScript que não deixa. Esperta ela, né? Tá tratando a entrada. Tá falando lá, não pode só aceitar alfanuméricos, não pode espaço, não pode plique, etc. Isso é uma outra regra de ouro também de aplicações web, do mesmo jeito de questão de tratamento de entradas, que é o seguinte: não existe segurança client-side. Tá? Não existe assim, em nenhum sentido. Nem em aplicação web, nem em qualquer situação, a segurança client-side não é uma boa solução. Tá? E aqui eu escolhi essa vulnerabilidade exatamente porque ela demonstra isso também. Beleza, aqui ele não deixou eu submeter essa requisição que seria maliciosa, que estaria indo com essa injeção, porque ela disse que tem caracteres ali que não são alfanuméricos. Mas eu posso fazer, usando o próprio browser, repara que eu não vou usar ferramenta nenhuma. O caminho natural aqui, que você faz geralmente no editor de aplicações web, é você usar um proxy da vida, um WebScarab, um Parus, um Burp Suite, ou coisas do gênero, e fazer as manipulações do jeito que você quiser. Esse cara aqui, esse tipo de manipulação de JavaScript, você pode fazer pelo próprio browser, né? No caso aqui, eu estou usando o Chrome. O Chrome tem esse Spect Element aqui. No caso do Firefox, você pode instalar aquele
como é que é o nome? Bugzilla, não é isso? Que fica aquela baratinha ali. Firebug, exatamente, Firebug. Que você consegue fazer esse tipo de edição também. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode encontrar exatamente o cara que é responsável pelo post, que é essa aí onde tá, exatamente onde está a seta, tá? Reparem que é a seta lá da outra tela, tá? Deixa eu tirar esse cara daqui para não atrapalhar. Aqui, ó. E aqui ele tem uma função onSubmit e ele diz que ele chama, ou seja, quando você clica ali no botãozinho, ele chama uma função chamada valida, que é a função que vai validar se as entradas do usuário, se pode ser essa entrada ou não. Então, o que você pode fazer aqui no próprio Inspect Element? Você pode ir lá na função valida e alterar ela para deixar isso aqui passar, ou você pode simplesmente tirar ela daqui. No onSubmit não chama essa função, deixa passar do jeito que for. Beleza? Então eu dou um Enter, e agora com esse código editado, eu posso dar um submit aqui, vai passar, porque o JavaScript como um todo vai rodar, mas a função valida não vai ser chamada, não vai validar a entrada ali do usuário e vai passar. E com isso a gente está logado aqui como admin, tá? Tá aqui inclusive as funções administrativas. Beleza? Deu para entender tanto, mais para mostrar um exemplo prático de injection e para mostrar essa problemática da segurança client-side. Beleza? Então, vamos para frente. Bom, então isso que a gente ia falar de SQL Injection. Cross-Site Scripting é o outro principal. Cross-Site Scripting é o seguinte. Geralmente ele é feito no... isso só pegando um ponto aí do que o Crash está falando, tem mais coisas no como. Eu vou mostrar uma aqui do XSS, que é no Dot Project. Também vou mostrar um vetor, mas existem outros. Mas isso é clássico assim de aplicações. Quando você acha um vetor que existe, a injeção ou o XSS, é muito provável que existem outros. Geralmente esse tipo de vulnerabilidade vem como múltipla vulnerabilidade, porque é uma questão de conduta. Tá? Se o cara não aplicou o devido tratamento num determinado campo de entrada, é comum que ele não aplique nos outros. Tá? Porque teoricamente ele tem uma função lá, ele tem um procedimento lá de tratamento que ele aplica em todos os campos de entrada. Beleza? A diferenciação que tem é aquela que eu falei no início, se está exposto, se está explícito ou se está implícito e etc. Bom, vamos lá. XSS. O XSS sempre roda no browser. Tá? Porém, a vítima é sempre o browser, né, o usuário. Mas que fique bem claro que a vulnerabilidade não é do browser. A vulnerabilidade está na aplicação que não tratou aquilo. Por isso que eu coloco aqui que todo browser é vulnerável, entre aspas, porque um browser dar suporte a JavaScript, ter suporte a JavaScript não é vulnerabilidade. Existe uso legítimo para JavaScript. Tá? Dependendo do seu nível de paranoia, você pode bloquear o JavaScript. Como eu, por exemplo, faço. A gente tem aquele plugin do Firefox NoScript que bloqueia. Mas você vai perder. Você pode criar exceções e tal para não perder otimização de navegação em algum site. E a ideia do XSS é essa, posts, URLs e tal, chegar o código client-side malicioso lá no browser do usuário. Aqui é só um exemplo, se você pegar aquele código que estava em vermelho e colocar no browser, ele vai jogar um pop-up com o conteúdo do cookie. É um exemplo ali de como rodar JavaScript num browser. Mas existem dois tipos, persistente e não persistente. Eu vou mostrar aqui pelo desenho, fica mais fácil. No questão do persistente é o seguinte, os dados são enviados sem tratamento para o usuário. Como que funciona isso? Imagine a seguinte situação. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, que a letra ficou pequenininha. Mas aqui está o atacante, tem aqui um blog vulnerável. O cidadão faz um post normal, uma atividade legítima do blog. Faz um post, só que o post dele contém o seguinte mensagem: gostei do vídeo, abre tag de script, document location, http:// evil.
Cookie igual document cookie, fecha tag de script. Então, onde que está a vulnerabilidade? O blog vai receber isso, vai postar isso como um comentário, só que ele não vai tratar isso. Ele vai escrever aquilo lá e pronto. O que vai acontecer? O usuário, que é a vítima, vai visualizar esse blog. Quando ele visualizar os comentários, vai vir lá texto, 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 legal, gostei do vídeo, parará. Quando chegar essa parte tag script, fecha script, o browser vai olhar e vai falar, pô, isso é JavaScript. Vou exibir para o usuário? Não, vou executar. E ele executa, interpreta aquilo ali. No caso aqui, Document Location, você fazia uma submissão do cookie. Né? Então o servidor do atacante aqui, que é o Evil, ele ia estar esperando e ia receber o cookie do usuário. Aí poderia tentar um roubo de sessão, alguma coisa parecida. Beleza? Então essa é a ideia do persistente. O ponto-chave, por que persistente? Eu gosto de usar esse desenho exatamente para mostrar a diferença do persistente com o não persistente. Por que persistente? Porque tá lá o código malicioso está lá no blog. Qualquer um que acessar o blog vai tomar o XSS. Beleza? Reparem, a vítima é o usuário, mas a vulnerabilidade está na aplicação. Beleza? Diferença para o outro tipo, que é o não persistente. Vou mostrar aqui o desenho. Reparem que muda aqui exatamente o sentido da primeira seta, que é o approach inicial. O não persistente é o seguinte, o atacante ele envia uma URL maliciosa para o usuário clica nessa URL, pode ser através de phishing ou uma coisa parecida, ele clica nessa URL, submete para o blog. No caso aqui é uma URL de query, de busca, que tem lá a query de busca e tem lá o XSS embutido. O blog não trata essa requisição do usuário e responde para o usuário ainda com o código malicioso. Então, quando a vítima recebe a resposta, acontece a mesma coisa do outro esquema. Ele vai tratando a resposta, texto vai exibindo para o usuário, chega código JavaScript, ele executa. Tá? Qual que é a diferença? Esse é dado como não persistente. Por quê? Só vai sofrer o XSS o cidadão que clicar nessa URL maliciosa. O blog está lá, enquanto ele está fazendo isso aí, o blog está sendo acessado por outros milhões de pessoas que estão vendo o blog normal. Beleza? E essa última seta aqui do servidor é o mesmo esquema. O XSS era o mesmo. Document Location, parará, ele submete aqui o cookie para o servidor do atacante. Beleza? Então essa ideia do XSS. Aqui tem alguns exemplos. Né? Um código em PHP, uma requisição. Obviamente, esse tipo de requisição, que é o que eu vou usar aqui também como exemplo, alert e tal, você usa como prova de conceito, para você gerar uma evidência, numa auditoria, um teste de invasão e tal, gerar uma evidência. Num ataque mais modelado, é mais naquele esquema, é document location, é manipulação de cookie e manipulação de qualquer outra coisa. Beleza? As dicas aí, mesmo esquema, validação de entrada, validação de saída, validação dos elementos DOM, que também podem ser utilizados para submeter URLs maliciosas. Também existe um projeto de consulta rápida para XSS. Só um ponto rápido sobre validação de saída. Validação de saída talvez seja mais relevante, inclusive, no SQL Injection. Porque uma coisa é você detectar que a injeção é possível. Como que você detecta que uma injeção é possível? Por exemplo, um sintoma. Você submete uma entrada qualquer, esdrúxula qualquer, você leva a aplicação a uma condição inesperada e o erro que você recebe é um erro do back-end. É o banco de dados indo lá, ó, token inesperado, paraná, paraná. Isso significa que a injeção funcionou. O que você injetou ali chegou no back-end. Tá? Agora é toda uma questão de você modelar a sua injeção para você extrair uma informação relevante. Isso você faz baseado em informações de erro, que são informações de saída. Então essas informações, a importância da validação de saída é você omitir esse tipo de informação para dificultar essa modelagem. É o que a gente chama de blind SQL injection. Quando você não tem acesso, você tem que modelar a query lá totalmente no escuro. Tá? Então vamos ver aqui rapidinho um XSS. Vocês estão vendo 3S então. Deixa eu voltar aqui. Tem aqui o Dot Project.
Isso que eu posso fechar também. O Dot Project, para quem não conhece, é um programa de gestão de projetos, né? Vou logar aqui como admin, só para vocês verem como é que funciona. Bom, e como o Crash falou na outra aplicação, aqui no Dot Project também essa vulnerabilidade foi documentada como múltiplas vulnerabilidades. Existem N vetores aqui que você pode usar com essa mesma conduta que vai dar certo. Vou mostrar aqui um exemplo que é na submissão de arquivos. Você vem aqui, cria um arquivo. E aqui, na descrição do arquivo, você coloca um XSS qualquer. Por exemplo, vou usar o clássico, que é o alert XSS fecha script. Beleza? Deixa eu criar um arquivo aqui. Teste XSS. Criei um arquivo só para eu poder ter um arquivo para submeter aqui. Teste. Vai. Então o que acontece? Eu botei o XSS ali na descrição. E ele é um storage XSS, é um XSS persistente. O que vai acontecer? Quando eu der um submit, aqui, repara que aqui na descrição não tem nada, mas o que acontece? Se eu mandar visualizar essa página, que é o que eu vou fazer agora, na hora que o browser lê isso, ele vai ler lá, vai editar a página certinho. Só que quando chegar na descrição, ele não vai interpretar como texto, não vai exibir. Ele vai executar o código que vai gerar o XSS. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Files de novo, na hora que ele carrega a página, ele abre esse pop-upzinho aí com a função XSS. Por que pop-up? Porque o XSS que eu coloquei foi aquele script alert, e dentro do alert estava o XSS, que era a mensagem. Poderia ser qualquer outra coisa. Beleza? E por que storage? Qualquer um que chegar aqui e mandar visualizar essa página vai tomar esse XSS. Ele está lá no servidor, está postado lá. Beleza? Foi XSS? Então beleza, esse era o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Bom, então é isso. Então era as principais Scan Injection e XSS. Eu queria falar para vocês também, a gente ainda tem um tempinho, sobre as outras ameaças do Top 10. Então vou falar das outras 8, né, nas minhas contas, né, Top 10 menos 2. Então são elas. Quebra de autenticação e sessão. Isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? O HTTP, que é o protocolo utilizado em aplicações web, ele é stateless. Se você for ler a RFC lá do HTTP, ele é stateless. E porque originalmente não precisava de autenticação, conceito de sessão e etc. Só que hoje em dia precisa. Hoje em dia você não tem site, né? Você tem uma aplicação web. Então é muito mais complexo. Então, para garantir esse tipo... Então, teoricamente, você teria que autenticar toda a requisição. Para forçar esse tipo de... sessão, né? Na verdade, para a aplicação conseguir relacionar uma requisição com outra, você tem que fazer esse contexto de sessão, né? E isso, como o protocolo não prevê, o HTTP, é totalmente freestyle. Está tudo na mão do desenvolvedor. Então depende de como ele vai fazer isso. Então tem uma série de ataques que você pode tentar, e ele é uma das vulnerabilidades listadas aqui no Top 10. Por quê? O cara pode usar, mesmo que ele use o ALF, né, o método ALF lá do HTTP, ele não é criptografado. É codificado em base 64. A criptografia não é do HTTP. Reparem isso. A criptografia é SSL. É o HTTPS, que é HTTP over SSL, é tunelamento. Protocolo over protocolo.
Então, um dos grandes vetores é esse, é você analisar como é que funciona a gerência da sessão e da autenticação do usuário e tentar explorar. Isso tem várias coisas. Você pode manipular cookies, descobrir session IDs, fazer fuzzy, fazer prediction, session ID e por aí vai. Referência direta a objetos é uma questão de permissão, tá? De você fazer. Ele tem vínculo com outras falhas que eu vou mostrar aqui, mas é basicamente depender, é um outro erro também de conduta, que é o seguinte, é você basear a sua segurança na camada de apresentação, do tipo, eu logo como fulano, tem lá 5 funcionalidades no menu, se eu logo como admin, tem 10. Então, se o cara clica numa dessas 5 que só o admin tem, gera uma requisição lá específica. Então, a aplicação acredita que se o cara gerou essa requisição, é porque ele clicou ali, ou seja, é o workflow natural da aplicação, ou seja, ele é o admin. Então, ela confia que aquela requisição é válida, porque ela está baseando a segurança dela na camada de apresentação. Não é válido. O cara pode muito bem fazer aquela requisição ali de maneira direta, tá? Por isso, referência direta a objetos. Um objeto pode ser um arquivo, pode ser também é muito utilizado para obtenção de arquivos negligenciados, arquivos de backup. A questão de Google Hacking também mapeia muito isso. Beleza? O Cross-Site Request Forgery, que a gente costuma pronunciar essa sigla aqui como C-Surfing, é parecido, é um primo distante do XSS. A diferença é que em vez dele mandar um código JavaScript simples daquele ali, ele manda uma requisição forjada. A ideia principal, a maneira canônica de você explorar um C-Surf é o seguinte, você imagina naquele cenário lá, onde o usuário estava tomando o XSS, imagina que na mesma situação, só que ele além de estar ali, naquela aplicação vulnerável, ele estava logado numa aplicação sensível qualquer. A ideia do C-Surfing é você mandar um link malicioso, para isso você vai precisar de uma aplicação vulnerável que não trate as entradas e tal, só que quando isso chegar no browser, na hora que ele tratar isso, tem uma requisição forjada aí, essa requisição vai nessa aplicação sensível que ele está autenticado. Então você explora o fato dele já estar autenticado para forjar uma requisição e obter algum conteúdo sensível. Tá? É mais ou menos o esquema de XSS, mas é com outras técnicas. Outro ponto, falhas de configuração. Aí já desce um pouco o nível, né? Já sai um pouco do desenvolvimento, né, da aplicação em si, para a infra que hospeda aquela aplicação. Então tem exploit para a própria falha de configuração. Beleza que tem um tópico à parte, que é para falar sobre o canal seguro, tá? Mas que não deixa de ser uma questão de configuração, né? Você ter um SSL bem configurado. Inclusive saiu recentemente, não sei se vocês viram, a galera que acompanha o blog Seguinfo aí, quem não acompanha deveria acompanhar, uma ferramenta para fazer DOS em SSL via renegociação. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Vale a pena dar uma olhada, tá lá no blog Seguinfo. E é que falha de configuração. Você pode tirar uma aplicação do ar, mas a culpa não é da aplicação. A culpa está na configuração. Mas as falhas, nesse ponto aqui específico, a gente vai falar um tópico só sobre o canal seguro. Nesse ponto específico, é mais falhas do tipo servidor desatualizado, pode ter um exploit e a questão de DOS toda geralmente está vinculada à configuração. Embora dê para você fazer DOS pela aplicação, você pode gerar loops infinitos, você pode gerar muita carga de trabalho e por aí vai. Outro ponto, armazenamento inseguro. Armazenamento seguro é um caso, pode ser complicado em alguns pontos, que é o seguinte, armazenamento seguro a gente pode olhar desde a parte de permissão, tá, até a parte de criptografia mesmo. Um caso que eu costumo citar aqui, que geralmente o desenvolvedor da aplicação tem que prever, que é um caso bem particular, mas que eu acho interessante para esse ponto, que é o seguinte, imagina que a aplicação que você está desenvolvendo é uma aplicação de e-commerce. Tá? Então,
entra uma penca de dados ali, dentre eles CPF de usuário que está comprando, o que ele comprou, cartão de crédito dele, parará, parará, parará. Só que imagina a seguinte situação: você está desenvolvendo a aplicação e você contratou um serviço de hospedagem, né? Você tem um servidor lá que você não controla, você só upa a sua aplicação para lá e ela está online. Que tipo de preocupação você tem que ter no sentido de armazenamento inseguro? Por exemplo, onde é que ela guarda esses dados? Como é que ela loga? Todas as compras que são feitas são logadas. Como é que ela loga? Esse log é acessível? Se o sysadmin chegar lá e ele vê? Não deveria. Tá? Você tem que implementar um tipo de... Beleza, o cara é sysadmin, ele tem o root da máquina, ele pode ver tudo? Pode. Você pode implementar criptografia, você utilizar chaves e tal. Então é esse tipo de armazenamento. Tá? Não só de vetores de fora, mas a aplicação saber o que é sensível ou não para ela e proteger isso. Outro ponto é a questão de restrição de acesso a URLs, que é mais ou menos parecido com referência direta a objetos. Tá? Também explora falhas de segurança baseada em camada de apresentação. Outro ponto que é bem importante é a questão do canal inseguro. Tá? Aqui tem vários pontos, né? Você tem a questão de presença do canal seguro, que é a possibilidade de você utilizar o SSL. Você tem outro ponto que é a obrigatoriedade de você usar, porque, por exemplo, se você tem um portal de credencial, beleza, você tem suporte a SSL, mas se o usuário não quiser, ele não usa. E a senha dele pode ser capturada e vai comprometer o servidor. Então, em alguns casos, a boa prática é de que você tem que obrigar o uso de HTTPS. Aquela página ali só é servida via tunelamento, para garantir esse tipo de coisa. Porque o usuário pode ser incauto e também um usuário malicioso pode enviar uma requisição a ele que force o não uso do SSL, exatamente para ele fazer o sniffing. Beleza? Então tem o ponto da presença do suporte a SSL, tem o ponto da obrigatoriedade do SSL e tem o ponto da qualidade do SSL, que é, por exemplo, a capacidade que você tem de autenticar o servidor para você fugir de ataques man in the middle e coisas do gênero. A força da cifra que você utiliza, se ela tem suporte a cifras fracas, tá? O SSL, a versão 3.0, tem uma série de cifras que já foram condenadas, tá? Que aí são os dois, quando você fala em túnel, são os dois principais ataques. Se você faz man in the middle, que é A quer falar com B, você fala para B que é A, fala para A que é B. Eles acham que estão falando entre si e você está ali no meio, fazendo o meio de campo ali e lendo todas as mensagens. Beleza? Isso é um ponto. Man in the middle. Como é que você mitiga isso? Autenticação via certificado digital. Tá? Você dá maneiras do usuário dele conseguir autenticar com certeza que o cara que ele está conectando, estabelecendo o túnel é realmente quem ele pensa que é. Beleza? Outro ponto, beleza, esse man in the middle você resolve com a autenticação. Ele burla a autenticação da coisa, a autenticidade do túnel. O outro ponto é em cima de criptoanálise, aí é em cima da fraqueza das cifras. Tá? O túnel foi estabelecido de maneira autêntica, só que ele usa cifras fracas. Então você captura o tráfego mesmo que criptografado e faz ataques de criptoanálise. Quebra essa criptografia e tem acesso aos dados. Beleza, pareceu simples eu que falando, não é simples. Criptoanálise é um negócio um pouco complicado, mas é possível, existe a vulnerabilidade teórica, por isso que tem algumas cifras condenadas e esse tipo de coisa. Bom, e o último são redirecionamentos não validados, que também segue o mesmo escopo da validação de entradas, né? Mesmo que seja URL, requisição direta a objeto, tal, você tem que validar esse tipo de coisa. Ele pode forçar redirects da própria aplicação para levar o usuário para sites maliciosos. Tá? Geralmente, aqui também se usa uma questão de whitelist, quando tem redirects legítimos na aplicação, o usuário, o atacante pode forçar, através de uma requisição maliciosa, que o usuário, quando manipular esse redirect, para quando o usuário clicar, em vez de ir para onde ele deveria ir para um site malicioso. A validação você pode fazer por whitelist. Você pode falar, essa aplicação aqui só redireciona para essa lista aqui de páginas, de objetos, seja ele interno ou externo. Qualquer coisa fora disso é alguém manipulando, bloqueia.
Beleza? Então é um outro ponto aí listado no top 10. Bom, referências que eu queria passar para vocês. O próprio OWASP Top 10, vale a pena dar uma olhada, tá? O documento é bem completo. Ele mostra como identificar, como explorar, como mitigar o impacto, quem são os agentes, qual é o impacto no negócio, qual é o impacto técnico e por aí vai. É bem interessante. E outro projeto que a gente utiliza bastante aqui é o OWASP Testing Guide, que é uma metodologia de auditoria em aplicações web. Ele divide lá, se eu não me engano, em 10 capítulos. Cada capítulo desse tem os subtópicos lá, que é maneira de testar. Então ele tem lá um capítulo inteiro só dizendo como você testa o canal seguro, como você testa as linguagens assíncronas, né, o Ajax, essa galera toda, como você testa, sei lá, a configuração do servidor, como você testa contra injeção. Então é bem interessante o projeto, vale a pena dar uma olhada. Esses são os mais genéricos de auditoria. Para a galera que desenvolve, lembrando, eu mostrei aqui as vulnerabilidades que eu mostrei aqui, tudo isso que a gente falou, questão de tratamento de entradas, conduta do desenvolvedor, está na mão do desenvolvedor, etc. Mas dizer que a culpa das vulnerabilidades é do desenvolvedor é um pouco forçado. Eu acho que o que a gente costuma pregar é a inclusão de testes de segurança no lifecycle da aplicação. Tá? Cada um no seu quadrado lá. O cara vai desenvolver a aplicação, mas é necessário que desde o início lá do embrião da aplicação tenha alguém pensando em segurança ali. Então o cara fechou os pré-requisitos, vai lá o cara de segurança e audito. O cara está escrevendo partes da aplicação, funções específicas, tem lá um cara fazendo code review, procurando falhas. Saiu a primeira versão da aplicação, teste de invasão na aplicação para ver se ela funciona. Então é uma questão Não, a gente não está aqui para procurar de quem é a culpa. A gente está aqui para resolver o problema. Beleza? Então a ideia de segurança e aplicação é exatamente você embutir os testes de segurança no lifecycle dela. Beleza? E por que eu estou falando isso? Do mesmo jeito que tem esses caras aqui que falam de teste, tem outros projetos interessantíssimos da OWASP para a galera de desenvolvimento. Tem, por exemplo, a ESAP, que é uma API de segurança para você utilizar. Tem guias de boas práticas para várias linguagens, independente do que você usa. Então tem bastante coisa legal lá no OWASP. Beleza? Bom, isso era o que eu tinha para falar. A gente tem um tempinho ainda para perguntas. Eu ainda queria dar uns recados. Então vocês podem mandar as perguntas aí enquanto eu vou falando. Queria falar aqui só um pouquinho da academia. Os cursos que a gente tem, não sei se todo mundo já conhece. Quem quiser dar uma olhada lá no nosso site, a gente vê pelo mapinha aqui que tem gente de longe e foi visando vocês, obviamente não desmerecendo a galera, os nossos conterrâneos cariocas e a galera que mora aqui pertinho, mas foi visando vocês que a gente fez a academia EAD, tá? A gente começou só com curso presencial, então a gente tem lá a parte EAD, tem todos esses cursos aí que vocês estão vendo, e se vocês me permitem, queria mostrar exatamente os próximos cursos, né? A gente vai ter, o próximo é esse de aplicações web. Tem uma galera aí, queria até agradecer a presença, em especial da galera que está fazendo forense, tá? O curso de forense está rolando, o curso EAD. E tem uma galera aí também fazendo assistindo o webinar. E o próximo curso, o forense vai acabar agora no início do mês que vem. O próximo é o de auditoria de aplicações web, depois isso tudo à distância, tá? Depois a gente vai ter um basicão de Linux, também já focado em segurança. Tem o de proteção de perímetro de rede, focado em software livre. Tem hardening de servidores, Linux e o teste de invasão, tá? Depois vai vir de novo o Metasploit. A gente deve divulgar aí até semana que vem a data do próximo de Metasploit, de forense. Esses aqui são os que já estão marcados, então até janeiro aí já tem curso marcado. Na semana que vem a gente deve divulgar mais alguns, tá? E para quem quiser, a gente também tem as turmas presenciais,
Tá, a gente vai ter o Forense em dezembro, aplicações web em fevereiro, vai ter teste de invasão em março, CH em maio. E queria dar um destaque aqui, não está nem... dar um destaque aqui dessa tabela, no teste de invasão que vai ser em março, que vai ser em São Paulo. Então, se tiver alguém aí de São Paulo, já fica o convite, as inscrições já estão abertas, já tem vaga vendida. Vai ser o nosso primeiro curso presencial em São Paulo, né, fora do Rio. Então, fica o convite aí. A galera que é de São Paulo também tem a opção, além do EAD, tem a opção do presencial. Tá? Já tem data, já tem hora, já tem lugar. Então, quem quiser se informar é só ligar para cá, ou mandar e-mail, qualquer coisa parecida. Beleza? Então, fica o convite aí para quem quiser participar dos cursos EAD, quem tiver disponibilidade aí de fazer os presenciais. Tá ok? Lembrando do nosso sorteio. Tá valendo aí no sorteio, podem twittar à vontade. Sugestões para o próximo webinar. E tweetem ou mandem pelo Facebook. Não esqueçam de fazer um mention a Clave Security, que é por aí que a gente vai filtrar para sortear. O sorteio, para quem não lembra, vai ser o kit família, que são 2 camisas, 2 chaveiros e 2 canetas. E o outro sorteio, uma camisa, um chaveiro, uma caneta e um livro de forense, que é esse que está aqui. Beleza? Para quem não estava no início, para participar, tweetem ou postem no Facebook fazendo mention ao Twitter da Claves, que é @clavesecurity, ou a página da Claves no Facebook, dando uma sugestão sobre o tema do próximo webinar. Então é só tweetar lá: eu gostaria que o próximo webinar da Clave Security fosse sobre blá. Já está participando, tá? São 2 sorteios. Tá ok? Pessoal, obrigado de coração. Tá aí meus contatos para quem quiser. Rafa, aqui foi um erro de edição, tá? Isso aqui é um L, embora para mim aqui pelo menos está parecendo exclamação. rafael@claves.com.br é meu e-mail. Rafael S. Ferreira, meu Twitter. Beleza? Então estamos aí à disposição para quem precisar, tá? Só para fechar, vou responder uma pergunta aqui do Samuel, que ele pediu um repasse aí sobre a questão do SQL Injection. O Samuel, a ideia do SQL Injection é o seguinte: o que a gente fez aqui foi você passa um string pela aplicação, a aplicação não trata essa string e envia para o banco de dados. Só que quando chega lá no banco de dados, essa string não é uma string inocente. É uma string que tem uma sintaxe de query SQL. Com isso você consegue manipular a query. Isso para SQL, para shell, para qualquer coisa. Depende da tecnologia que tem lá. Beleza? Tá ok, galera? Se haverá curso presencial à noite, não tem marcado ainda. Mas você pode fazer o seguinte: manda um e-mail para academia@claves.com.br, que as meninas vão dizer para você lá o que tem de previsão, e na pior das hipóteses elas registram o seu interesse e a gente, quando tiver agendado algo nesse escopo, a gente entra em contato. Beleza? Se eu ensino ferramentas de proxy, sim, tem uma parte, um capítulo da ementa que é só proxy. Falo do WebScarab, falo do Paros, falo do Burp Suite. E, na verdade, a gente fala de proxy, mas hoje em dia a gente fala também tem um capítulo só de ADD1 de Firefox. Você pode transformar o seu Firefox numa mega ferramenta de pentest. Aliás, um projeto interessante de citar, eu acho que eu até vi passar aí, não sei se me corrija se eu estou enganado, é que é um projeto chamado Mantra. Exato, aí o Lucas falou. Que é um Firefox totalmente tunado com todas as ferramentas de segurança que você imaginar. Beleza? Nathalie, tem sim, tem o curso de teste de invasão EAD, que é rede de sistemas, assim como tem o curso de auditoria de aplicações web EAD também, que são os dois nossos cursos focados em auditoria. Beleza? Social Exploiting, isso é o que? Sugestão de curso ou de webinar? Beleza, mas manda lá pelo Twitter que lá vai ficar gravado. Tá ok? E tá aí, o Bruno postou aí o link da academia, que tem lá a lista de todos os nossos cursos. Beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição. Beleza? Eu vi seu recado aqui, Wellington.
manda um e-mailzinho lá para academia@claves, que a galera vai te passar todas as informações. Tá ok? Comigo é mais a parte de ementa, se você quiser saber o que tem na ementa, o que tem de prática, o que tem de teórico, etc. Mas manda lá para a academia, pode tirar todas as suas dúvidas, que o que eles não souberem, eles me passam, eu entro em contato com você. Beleza? Galera, obrigado. Para quem não pôde participar, para quem chegou atrasado aí, questão de horário de verão, sei que tem essa confusão aí, quem perdeu alguma parte, quem estava no trabalho, quem estava na faculdade, vai sair o gravado, tá? Não se esqueçam disso, visualizem lá, repassem para quem quiser. Obrigado de coração pela presença de todos. Agradeço mais uma vez aí a participação especial do Crash e dos alunos de forense, da galera toda que acompanha a gente aí desde o início. Beleza? Galera, obrigado, até o próximo e conto com vocês com as sugestões de novos temas. Tá ok? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.